Eu não sei se todos sabem, mas eu sou praticante de karatê desde os meus 9 anos de idade. Então, entre idas e vindas, eu tenho aí mais de 30 anos de prática. E nesta semana eu fiquei sabendo de algo que aconteceu nos bastidores do karatê que me tem feito pensar bastante. Tem me feito pensar bastante naquela célebre e famosa frase de Nietzsche em que ele fala que Deus está morto. Bem, o que aconteceu foi o seguinte. No ano de 1994, o mestre fundador do meu estilo de karatê, Sosai Masutatsu Oyama, ele faleceu. E com a morte dele, o que houve? Houve um grande desentendimento entre os seus alunos mais graduados e os seus alunos mais antigos. Então, o que era uma organização só acabou se transformando em várias organizações internacionais diferentes. Obviamente que no Brasil isso não foi diferente. Essa realidade acabou chegando no Brasil, de modo que hoje nós temos representantes de várias dessas organizações internacionais aqui no Brasil. E algumas dessas organizações internacionais, elas se filiaram ao Japão ainda na década de 90. E eu cito aqui como exemplo duas. A Shin Kyokushin, que primeiro se filiou à família do mestre e depois, lá no Japão, o Midori Kenji se desfiliou, se desvinculou da família do mestre, criou a Shin Kyokushin, até com outro nome, em respeito à família do mestre, né? Não era Kyokushin, era Shin Kyokushin, né? E a outra foi o Matsushima Group, que veio no Brasil com o nome de Kyokushin Kaikan. Veio para o Brasil com o nome de Kyokushin Kaikan. Matsushima é o nome de um dos alunos antigos do Sosai Masutatsu Oyama, que criou então o seu grupo, a sua organização internacional, devido àquela problemática que eu disse da diferença de ideias entre os alunos do falecido mestre. E eu puxo aqui na minha memória, e eu posso dizer, até com certo critério, que essas duas organizações, a Shin Kyokushin e a Kyokushin Kaikan, que é a Matsushima Group, elas foram as duas primeiras organizações brasileiras a se filiarem a essas organizações internacionais, a se filiarem ao Japão, a alunos diretos do mestre Masutatsu Oyama. É lógico, né? Eu não estou contando aqui com a organização que sempre existiu no Brasil desde a década de 70, né? Que é a organização que se estabeleceu no Brasil quando o mestre ainda estava vivo. Ela ainda existe aqui, sempre existiu durante todo esse período. Pois bem, o que aconteceu foi que o registro das marcas da Shin Kyokushin, junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, esse registro ele venceu num dos meses finais do ano passado, acho que outubro, novembro, não sei. E quem é do meio do karatê de contato sabe que no final do ano passado houve um período muito conturbado para a própria Shin Kyokushin. Por quê? Porque a Shihan é um título que a gente dá para mestre, né? A Shihan Dulce Nakao, que é a esposa do Shihan Denivaldo Carvalho, ela sofreu um AVC. Foi bem séria a situação. Eu posso imaginar quão turbulenta foi essa situação para a família Carvalho e, por óbvio, para a própria Shin Kyokushin como um todo. E eu acredito muito que foi bastante por este motivo que o pessoal da Shin Kyokushin simplesmente perdeu o prazo para renovar, né, esse registro de marcas junto ao INPI. Houve a perda desse prazo. Mas o que me causou bastante estranheza foi a realização do pedido de registro dessas marcas da Shin Kyokushin pela organização conhecida aqui no Brasil como Kyokushin Kaikan. Sim, a organização Kyokushin Kaikan está, neste momento, pleiteando junto ao INPI o registro das marcas que sempre foram da Shin Kyokushin. Nem o nome é igual. As marcas não são iguais. Os kanjis, né, as escritas japonesas não são iguais que se usam no peito. O símbolo, né, o kanku, que se usa do lado esquerdo aqui, não é igual. As organizações internacionalmente são diferentes.
Diante de todo esse panorama, infelizmente, só me resta uma interpretação para essa tentativa. Que é a tentativa de tentar cobrar pela utilização de marcas que sempre foram da Shin-Kyokushin. Está se querendo, talvez, cobrar a Shin-Kyokushin para utilizar marcas que sempre foram delas. Foram dela, desculpa. Qual é a minha visão de advogado sobre isso? Minha visão é que o INPI, o INPE, esse instituto que registra marcas e patentes, ele pode até conceder esse registro para Kyokushin Kaikan. Mas na minha visão, qualquer juiz que tome ciência do que é Kyokushin, do que é Shin-Kyokushin, tome essa ciência que eu estou tentando passar aqui. Qualquer juiz que tiver esse conhecimento, ele não vai autorizar a manutenção dessa concessão. Não é possível. E não pode ser possível por quê? Porque a lei, ao contrário do que se aprende nos bancos da faculdade, a lei não é fonte de direito. A lei, junto da jurisprudência, ela é a forma do direito, ou seja, ela é a forma com que o direito se manifesta no mundo físico, no mundo dos fenômenos. E a lei, ao contrário da decisão judicial, é mais fraca ainda, por quê? Porque a lei é algo pretérito, anterior aos próprios fatos. É exatamente por isso que o nosso arcabouço legal, o nosso conjunto de leis, ele não é capaz de vislumbrar, na totalidade, todas as possibilidades de conflitos entre os seres humanos. Então essa visão rasa, essa visão tecnicista do direito, ou seja, a visão de que a lei autoriza a organização Kyokushin Kaikan a registrar marcas que são da Shin-Kyokushin, é uma visão que, na minha opinião, não pode prosperar. Não pode prosperar porque a realidade é outra. A realidade que todos nós sabemos do meio do Karatê é que a Shin-Kyokushin é detentora dessas marcas e a Shin-Kyokushin ela é desde sempre representada no Brasil pelo Shihan Denivaldo Carvalho e sua família, maiormente a sua esposa, Dulce Nakao. Essa visão rasa e tecnicista não é, portanto, representativa do bom direito na medida em que ela não representa a realidade. Mas esse tipo de entendimento de que se a lei autoriza eu vou fazer, é um entendimento que é derivado da filosofia moderna. Porque pensem comigo, se a modernidade, conforme Nietzsche, matou Deus, veja bem, Nietzsche não falou que Deus não existe, Nietzsche falou que Deus está morto, ou seja, se a modernidade matou Deus, matou a metafísica, matou os bons costumes, matou a ética e a moral, então é claro, é óbvio que linhas frígidas escritas dentro de um código de leis pode ser tomada como mais importante que a boa-fé e que todas as virtudes humanas. Essa é a minha visão como jurista. E como karateca? Bom, como karateca eu tenho que dizer que eu, dentro do karatê, hoje sou o quê? Um ninguém. Eu já tive meus momentos de expressão quando eu era um homem jovem, mas hoje eu sou só um advogado que pratica os seus katas todos os dias, faz algumas flexões de braço, soca a parede em casa e nada além disso. Mas apesar de eu ser um ninguém no karatê de hoje, uma coisa eu aprendi muito bem com as minhas décadas de treinamento. Eu aprendi que a modernidade, nem a modernidade nem ninguém, né? Ninguém consegue dizer, por exemplo, que o sol não nasce no leste e se põe no oeste. Não, que isso não acontece. Porque por mais que se fale que o sol não nasce no leste e se põe no oeste, o sol vai fazer esse percurso todos os dias. E essa compreensão de que existe algo que independe da nossa vontade, do nosso próprio entendimento pessoal, essa compreensão ela é meio que obrigatória para todos aqueles que se pressupõem karatecas. Por quê? Porque o karatê não é só socos e chutes. Assim como o direito não é só um conjunto de leis escritas. Os socos e os chutes, eles são só a forma com que o karatê se manifesta no mundo dos fenômenos, assim como a lei é só uma forma
do direito se manifestando no mundo dos fenômenos. O que está por trás dessa prática corporal do karatê? Ou melhor, o que é que move essa prática corporal do karatê? O que move a prática do karatê é um telos, é uma finalidade de autoconhecimento. Um autoconhecimento que se dá a partir da prática de virtudes humanas. É por isso que o respeito, a disciplina, elas são muito fortes na arte marcial. Elas fazem parte de um verdadeiro código de comportamentos, um código de conduta do karateka. É esse código de conduta que espiritualiza socos e chutes, que espiritualiza o próprio karatê. E não é um código subjetivo, eu acho que é assim. Não, é um código objetivo, ele existe, ele é objetivo, o nome dele é Koryu. Ele é extremamente rígido. E se não existe esse código, não há o que nós chamamos de Budô, ou seja, o caminho da arte marcial. E é sob todo este panorama filosófico, espiritual do karatê, que eu sempre entendi que um registro junto ao INPI, de marcas de escolas de karatê, era um registro, além de meramente protocolar, um registro para evitar que pessoas picaretas, ou seja, aqueles filhos de chocadeira que a gente sabe que existem, né? Pseudomestres que colocam faixa preta na cintura e dizem que são faixas pretas, são reconhecidamente faixas pretas de determinada organização, de determinada vertente do karatê, é para que essas pessoas não façam isso. Sempre pensei assim, pelo menos. Então, quando observo esse fato ocorrido, de tentativa de registro de uma marca que não é daquela organização, eu só posso adjetivar esse acontecimento como lamentável. Porque é lamentável que uma organização que sempre se supôs séria dentro do panorama do karatê nacional peça o registro de marca que é de outra escola. E o pior de tudo, né? Fazer isso num momento, numa situação extremamente delicada, que era publicamente sabida, né? A dificuldade da família do Shihan Denivaldo Carvalho com o problema de saúde da Shihan Dulce Nakao. Então eu me pergunto, e pergunto a vocês também, isso é Budô? Esse é o caminho das artes marciais? Isso que está acontecendo é karatê? É esse tipo de postura que nós esperamos de um mestre? A resposta a isso é individual. Vocês obviamente já devem saber a minha, ficou muito nítida aqui. Já até adjetivei como lamentável. A resposta é individual. Cada um pode achar o que quiser. Mas a verdade, ou seja, o sol nascendo no leste e se pondo no oeste todos os dias, a verdade é uma só.